A vida e a natureza sempre à mercê da poluição. Se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios, estão se extinguindo espécies animais. E tudo que se planta colhe. O tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios, secos, sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul? A terra nua semelhante à lua. O que será desse planeta azul? Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas granas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, revela olhos e mistérios. A temperatura da Terra já é a maior dos últimos 120 mil anos. E estudos indicam que no prazo de 1,5 século, nosso planeta pode ficar entre 4 e 7 graus Celsius mais quente, se a emissão de gases poluentes na atmosfera não for drasticamente reduzida. Esses gases são responsáveis pelo chamado efeito estufa. Eles permitem a entrada da luz do Sol, mas impedem que parte do calor escape, como as paredes de vidro de uma estufa. A alteração do clima do planeta é uma realidade e a responsabilidade recai sobre nós, humanos. É o que defende a maioria absoluta da comunidade científica. Paulo, de que forma a ação do homem foi capaz de mexer com o clima mundial, hein? A maioria das pessoas que estão nos assistindo agora já tem uma noção muito clara de como os gases do efeito estufa, como o gás carbônico, metano e outros, eles afetam a temperatura da Terra como um todo. O que a gente precisa entender é que o aumento dessa temperatura na atmosfera e o aumento da temperatura no mar afeta a forma como as grandes massas de ar se movem no planeta. Isso afeta o clima de forma global. Mas não é só isso. A vegetação e uma série de outras atividades afetam também o clima. Uma série de características fisiográficas das áreas, como a altitude, afetam o clima. O conjunto disso define essas mudanças que nós chamamos hoje de mudanças climáticas globais. O ponto central, que coloca o homem no centro dessa discussão, é que 80% dos gases de efeito estufa estão associados a atividades como a queima de combustíveis fósseis, muito relacionadas à industrialização, relacionadas aos países mais desenvolvidos do planeta. 20% estão associados ao desmatamento, à mudança de uso do solo, então principalmente, portanto, associados a atividades que estão acontecendo em sistemas ou países em desenvolvimento. Paulo, a gente ouve muitas previsões preocupantes, sobre o futuro do planeta Terra, mas os efeitos das mudanças climáticas, eles já estão acontecendo ao redor do mundo, Os modelos climáticos, eles predizem coisas como um aumento de eventos climáticos extremos e cada vez mais nós já estamos observando o aumento de inundações na Ásia, o aumento de temperatura na Europa e nos Estados Unidos. Nós temos aqui nas áreas do Cerrado e em outras áreas do Brasil, nós já também começamos a experimentar isso como ondas de calor, mais dias de calor. Além dessas coisas que podem ser observadas e que estão diretamente ligadas ao clima, eu acho que é muito importante a gente chamar a atenção das consequências que esse clima tem sobre uma série de questões amplas que afetam a vida humana e a qualidade de vida humana. Eu chamo a atenção de 2 pontos: agricultura e saúde. Se prediz uma redução da produção agrícola mundial em vários momentos, em várias situações causadas pelas mudanças climáticas. Nós já estamos experimentando nas áreas de produção agrícola no mundo um aumento de temperatura que já está de 0,7 graus e isso já está aumentando. Por outro lado, se chama a atenção hoje da redistribuição das espécies, afetando a polinização da agricultura, mas afetando fortemente a transmissão de doenças. Um estudo recente na África mostrou que a mudança de distribuição esperada de mosquitos transmissores de doença vai aumentar a mortalidade decorrente dessas doenças no oeste da África, no leste da África e diminuir no oeste da África. Esse tipo de situação vai acontecer no mundo todo, inclusive no Brasil, onde esse tipo de doença é cada vez mais comum. Os efeitos das mudanças do clima afetam a todos, mas as diferentes populações ao redor do planeta não vivenciam esses impactos da mesma forma. Alguns povos são mais sensíveis, é o caso dos povos indígenas.
Carlos, de que forma e em qual medida os índios são impactados pelas mudanças climáticas? Bom, as mudanças climáticas, elas afetam os organismos vivos de maneira geral, né? A floração ou a produção de frutos nas plantas, o tamanho das populações de animais ou a distribuição desses animais na natureza. Como os povos indígenas usam esses recursos, variações climáticas que afetam esses recursos também afetam os povos indígenas. Então, um exemplo bem simples pode ser o uso de uma erva que eles façam de um determinado medicamento, né, que com as mudanças climáticas essa erva passe a ser menos produzida ou simplesmente desapareça da região onde eles antes encontravam. Diferente do que os não indígenas fazem, eles têm alguns marcadores de tempo, indicadores na natureza que são referenciais para que eles tomem determinadas decisões de quando vão plantar, de quando é a época para sair para caçada, né, coisas desse tipo. Então essas alterações no clima acabam atrapalhando ou mascarando, né, esses sinais que eles utilizam para poder realizar essas atividades. Então isso tem uma influência muito grande em outros aspectos da cultura deles, porque muitas vezes um determinado ritual está associado a uma caçada, ou uma pescaria, ou a coleta de algum fruto ou de uma semente na natureza. Carlos, muita gente não se atenta a isso, mas os povos indígenas, eles ajudam a proteger o clima, né? Explica pra gente de que forma que isso acontece. Bom, o que acontece é que os povos indígenas hoje vivem dentro dos seus territórios, né, das suas reservas. A maior parte delas é delimitada, definida, né, e são áreas que ainda mantêm, comparado com áreas externas, a sua vegetação, os seus recursos mais preservados, né. Então, o fato deles manterem a vegetação, deles manterem esses recursos mais preservados, beneficia o clima de uma forma geral, porque a regulação do clima é toda feita pela presença da vegetação. Meu nome é Breu, do Açá, Carajá. Eu sou da aldeia São Isabel do Morro, fica na Ilha do Bananal, Tocantins. O que eu percebo, hoje em dia, as coisas mudou tudo, diferente de como era antes, né? Em relação ao clima, queimadas, impactos, está causando muitas coisas na nossa região. O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Olha só o que vem por aí. Indígenas do Xingu elaboram um calendário que evidencia a interferência das mudanças climáticas na disponibilidade de recursos naturais. E no quadro Casulo de Ideias, Luísa, Yusley e Laís propõem medidas para frear o aquecimento global. Eu acho que a gente pode ficar mais fresco, não sei, ligar o ar-condicionado. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre as mudanças climáticas e seus impactos nas populações indígenas. Aqui no estúdio comigo estão Arthur Ângelo Bispo de Oliveira e Caroline Correia Nóbrega. O Arthur é doutor em Biologia Animal e professor do curso de Educação Intercultural da Universidade Federal de Goiás. E a Caroline é doutora em Ecologia e Evolução e pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Desde 2007, a UFG possui o curso de Educação Intercultural Indígena. O objetivo desse curso é formar professores indígenas que vão repassar uma série de conhecimentos aos demais membros de suas aldeias. Alunos desse curso criaram um calendário com os recursos naturais mais utilizados por seus povos para entender como as mudanças climáticas estão mudando a dinâmica da natureza. A vulnerabilidade dos povos indígenas em relação às mudanças climáticas, ela parte de um pressuposto de que as populações indígenas, né, têm sofrido muito com essas mudanças climáticas porque eles usam diretamente os recursos da natureza, né? São povos que têm uma relação muito íntima com os recursos, tanto de fauna quanto flora. Um dos objetivos do projeto incluía essa percepção dos povos indígenas em relação às mudanças climáticas.
Então, para isso, nós pensamos num roteiro de atividades a ser desenvolvidas nas comunidades indígenas. Como eu trabalho com o comitê Xingu, essa atividade foi desenvolvida dentro do meu comitê nas aldeias do Xingu e com 7 etnias do Xingu. O calendário foi pensado, então, a partir de foi uma proposta, né? Criou-se um roteiro de atividades, onde primeiro eles citavam os recursos de fauna e flora, os recursos mais usados por eles, né? De acordo com o uso complexo que eles fazem desses recursos, seja na alimentação, na medicina, nos rituais, como animais de estimação, né? Então, a partir dessa primeira tabela de recursos, eles fizeram um calendário anual onde eles colocavam a ocorrência dessas espécies, né, de fauna e flora durante o ano. Depois eles produziram um texto, né, associado com esse calendário, onde eles falariam um pouco, a partir de consulta com os anciãos das comunidades, se tem afetado, né, se as mudanças climáticas, né, seca, tempo de chuva, tem afetado a disponibilidade desses recursos ao longo do ano, né? E aí nós registramos, a partir dos calendários, algumas mudanças como aumento de queimadas, os rios que estão secando a cada ano, o regime de chuvas alterou, a temperatura aumentou, né? O Parque Indígena do Xingu, ele está numa região onde ele é uma ilha, né? Em volta é todo desmatado, muita plantação, muita agricultura e muita pastagem. Então isso interfere diretamente nas comunidades que vivem dentro do parque. Aumentou a temperatura, diminuiu o regime de chuvas, eles falam muito da diminuição do volume de água nos rios, diminuição de alguns recursos também, principalmente peixes, né? Que é o alimento principal das populações da população do Xingu. E falam também sobre o regime de plantio, né, da mandioca, por exemplo. Então, como alterou essa época de plantio de acordo com a mudança no calendário atual, né, com esses regimes de chuvas. Enfim. O calendário é uma base de dado real do que está acontecendo, né, do que eles têm de recursos disponíveis hoje e de como era antigamente, né? A partir desse calendário, eles podem fazer prospecções, né, de como a falta, né, desse recurso pode influenciar toda a cultura de um povo. E a partir disso pensar em estratégias de manejo, de sobrevivência, né, para eles. E é uma lição para nós não indígenas, né, que verificamos, talvez a gente tenha uma facilidade para adquirir esses produtos de outra forma, não diretamente na natureza, e talvez para pensar, né, refletir um pouco sobre a forma como os indígenas são afetados, né, pouco contribuem para essa crise das mudanças climáticas, mas são muito mais afetados porque precisam lidar diretamente com os recursos da natureza. Arthur, esses calendários produzidos pelos indígenas, eles vão ser reunidos em um livro, é isso? Isso. A ideia de parceria do projeto de pesquisa de vulnerabilidade das mudanças climáticas com o curso de Educação Intercultural, além de ter os pesquisadores externos medindo esses impactos, a gente também está tentando transformar os nossos estudantes como protagonistas nessas pesquisas e eles vão conseguir entender o que está acontecendo em cada terra indígena dessa. E a ideia é a gente sintetizar isso num único livro, onde todas as etnias que tiveram participação no projeto, elas consigam utilizar esse livro nas suas escolas como material didático e trabalhar essa informação dentro dos próprios territórios também. São povos de 4 estados, não é isso? De diferentes etnias? Isso. São do estado de Goiás, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Você é professor, né, do curso de Educação Intercultural Indígena. Gostaria que você explicasse para o telespectador como que funciona esse curso, há quanto tempo ele existe e quais são os objetivos. Esse é um curso que foi fundado em 2007. Nós completamos ano passado 10 anos de curso, já formamos 7 turmas. É um curso de graduação, 5 anos, é um curso de licenciatura intercultural, onde o aluno ele busca uma capacitação para ser professor nas escolas indígenas, né? Numa escola diferenciada, voltada para a educação indígena. Esse curso, o aluno fica 2 anos numa matriz básica, onde ele tem uma ideia de vários temas pelas áreas, e a partir do 3º ano ele escolhe a matriz específica, que é a área de habilitação dele. Ele pode escolher entre a habilitação Ciências da Linguagem, Ciência da Cultura e Ciência da Natureza.
Ciência da Natureza, onde eu, o professor Carlos e a professora Lorena nos inserimos, né, como biólogos. Carolina, e as terras indígenas, elas conservam a natureza, as florestas, tanto quanto as unidades de conservação. E como a gente disse já no primeiro bloco do programa, as florestas elas têm um papel fundamental no equilíbrio climático. Explica pra gente como que funciona isso. Sim. Desde que os pesquisadores começaram a medir a temperatura do planeta, né, por volta de 1880, a temperatura já aumentou mais de 1 grau. Então, só agora no século XXI, nós já tivemos 5 recordes de temperatura. Então, 2005, 2010, 2014, 15, 16. Então, em 2016, nós tivemos um ano tão quente que a gente nunca tinha observado na história do planeta. Apesar da gente imaginar, quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente imaginar a queima de combustíveis fósseis, né, o carro, as indústrias. No Brasil, a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa são desmatamento e a queima de florestas, né, de Cerrado, Amazônia, que é o que a gente chama de mudança de uso da terra, e a agricultura. Então, se a gente somando esses 2 fatores, que é a mudança de uso da terra e a agricultura, agropecuária, nós temos mais de 50% das emissões brasileiras. Só a Amazônia, a gente já teve um desmatamento de mais de 20%. E esse valor seria ainda maior se não fossem as terras indígenas e as unidades de conservação, que tem menos de 2% de desmatamento. Então, a proteção que a gente tem, né, gerada pelas terras indígenas, pelas unidades de conservação, elas protegem o avanço do desmatamento e evitam as emissões, um aumento das emissões de gases de efeito estufa. Então, seria ainda maior. Ok, a gente continua esse bate-papo daqui a pouquinho. No próximo bloco tem Casulo de Ideias. Continue com a gente. Quem acha que as mudanças climáticas não preocupam os pequenos, engana-se redondamente. Saibam que tem criança deixando a tarefa escolar de lado, pensando sobre toda essa problemática que aflige a humanidade. Casulo de Ideias no ar. Meu nome é Laís e eu tenho 10 anos. Meu nome é Yusli e eu tenho 9 anos. Meu nome é Luísa e eu tenho 8 anos. Laís, o que está acontecendo com o nosso clima, hein? Pra mim tá quente demais. Muito calor, né? Ai, tá tudo de boa. A gente tá numa época meio que de seca, não tá chovendo tanto essa época. O que você acha que está acontecendo? Eu acho que não sei, o sol encostou muito perto da terra. Você não está vendo nada de diferente? Sim. O quê? A primeira vez que eu vim aqui. E o que você acha que a gente pode fazer para evitar essas mudanças climáticas? Eu acho que a gente pode ficar mais fresco, não sei, ligar o ar-condicionado. Como que as mudanças climáticas interferem na sua vida, no seu dia a dia? Elas interferem porque tem dias que eu faço minha tarefa de escola e às vezes eu paro de fazer minha tarefa de escola porque eu fico preocupada com o clima e as plantas. E de que forma que você acha que essas mudanças climáticas elas afetam os índios? Porque eles não podem mais sair para caçar a comida deles. Os índios também com falta de chuva, porque os índios, como eles moram no mato e tal, eles precisam, a água deles é tipo que a água da chuva. Eles coletam a água da chuva para fazer muitas coisas. Você acha que é importante a gente proteger os índios? Proteger? Acho que sim. Sim? Uhum. Por quê? Porque eles são humanos que nem nós. São importantes os índios? Sim. São? Eles são. Porque eles também, de algum modo, ajudam a natureza. Eu acho que sim.
porque no Brasil existem muitas culturas e eu acho que elas acabam não indo muito bem, porque as pessoas estão tentando as apagar. Então eu acho que é bom a gente tentar salvar uma cultura. Arthur, então, o que você achou das respostas aí das crianças? Eu acho impressionante que as crianças têm realmente essa percepção da consequência do que está acontecendo, né? Então elas podem não saber o que está ocasionando, mas elas sabem que alguma coisa está acontecendo diferente, né? Ou está ficando mais seco, mais quente. Já é um bom começo. Já é um né? bom começo, claro. E também as crianças acabam sendo nossa esperança, né? Que elas, nesse momento, você vê que todas elas acabam sabendo a importância da gente preservar outras culturas, preservar o próximo e fazer ações com que a gente consiga, né, integrar tudo isso como humanidade, né? Caroline, é possível desenvolver a região amazônica ao mesmo tempo poupando os povos tradicionais e a biodiversidade? Esse é o grande desafio, né? Eu acho que a pergunta é possível desenvolver a Amazônia sem poupar os povos indígenas e a biodiversidade, sem poupar a floresta? Nós temos vários estudos que já mostram que a perda da floresta tem desencadeado o aumento da temperatura regional, redução de chuvas e vários outros impactos, né, que estão afetando diretamente a agricultura, né? Então, 2015, que foi 2016, foi um ano muito seco, nós tivemos grandes perdas agrícolas e isso é recorrente. Então, quando a gente destrói a floresta, quando a gente... E aí a gente pensa nesses povos que estão protegendo, né, que estão ajudando a proteger, nós estamos afetando nós mesmos. Então, eu acho que a pergunta é possível desenvolver sem proteger essa floresta, sem pensar no futuro climático, né, do país? Então, o que a gente está observando é que a gente está afetando e essas mudanças do clima, elas não estão acontecendo por acaso, né? Então... O homem tem uma grande influência, né, nessas mudanças climáticas. Na verdade, a grande influência, né? E também é um dos principais prejudicados, né? Isso. Enfim, todos nós somos, né? Uhum. Bom, Viver Ciência chega ao fim. Eu gostaria de agradecer a participação do Arthur no nosso programa. Obrigado, Arthur. Obrigado. Caroline, obrigado também pela presença. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nossos contatos estão aparecendo aí na tela, nosso site, nossas redes sociais. Fique à vontade para deixar seu comentário, sua sugestão, e a gente vai responder com o maior carinho, ok? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!